com o teu olhar da teoria polivagal, qual é, como é que a gente pode fazer uma leitura da história de cada um, da história de cada indivíduo que é anterior a este casal? Ficou clara a minha pergunta? Ficou. Quando a gente pensa sobre a teoria polivagal, né, o Stephen Porges traz que o nosso sistema nervoso autônomo, ele capta o tempo todo se você está numa sensação de perigo ou se você está numa sensação de segurança. O tempo todo. Tá? A vida toda, nós captamos, pela neurocepção, nós captamos esse estado que a vida nos entrega. Só que, inicialmente, na vida de cada um, quem entrega essas sensações são os cuidadores. Então, por isso que quando um casal A e um casal B se encontram e ficam junto, acaba tendo uma repetição de padrão, porque eles se aproximam dos pares, eles se aproximam daquilo que eles entendem que eles conhecem, aquela forma de amor. Né? Só que isso também é perceptível no sentido de o teu hemisfério direito capta o que acontece no hemisfério direito do outro. A conexão, ela acontece por essas vias. Hoje se sabe, quando a gente estuda neurociência, essa é a leitura da aproximação. Quando a gente pensa que nós, seres humanos, somos mamíferos, né? Os mamíferos precisam de afeto, os mamíferos precisam de aconchego, mas os mamíferos também se defendem, os mamíferos também se sentem em perigo, ou eles atacam, ou eles fogem. Então, o Porges ele foi estudando um pouco o desenvolvimento dos seres vivos dentro da biologia e fazendo um paralelo com o ser humano. Tá? Então, quando você recebe um casal que está com uma queixa de que eles estão há 1 ano sem casar, sem transar, né? Que eles estão há 1 ano sem transar, o que aconteceu com esse casal? Qual que é a história de cada um dentro da sexualidade? Do afeto, da comunicação, do desejo, dos abusos, né? De se sentir em segurança ou de se sentir em perigo. Né? Se eu não transo com meu parceiro, o que eu estou fazendo? Tem uma evitação, tem um afastamento, tem um distanciamento que foi gerado por algumas coisas. Né? Às vezes o casal ele acha que se comunica bem, tá? Só que um se sente ameaçado pela presença, pela existência, às vezes pelo tom de voz do outro, às vezes pela expressão facial do outro, pela forma desse outro respirar. Tá? Então, se eu me sinto em perigo com essa pessoa, eu vou afastar. E isso inclui o sexo. Isso inclui uma comunicação saudável. E isso, Flávia, acontece o tempo todo. Agora, um casal, como diz o nosso amigo Sérgio Serrano, né? Quando um casal se escolhe, a sociedade exige que eles se escolham para tudo. Então, acaba que o casal acaba fazendo muita coisa junto. Então, todas essas demandas de segurança e perigo que você tem no trabalho, que você tem com seu pai, que você tem com o irmão, que você tem com um amigo, com o casal, com o teu par, a convivência vai ser maior. Uhum. O tempo de convivência vai ser maior. A expectativa vai ser maior. Essa expectativa de entendimento, essa expectativa de ele vai me entender sem que eu tenha que dizer. Gente, isso não acontece. Isso é ilusório. E aí, se eu digo uma coisa, mas na verdade eu sinto outra, a minha fisionomia e o meu corpo vai falar outra coisa. E aí o hemisfério direito do meu par vai captar. Uhum. Opa, não posso confiar no que ele está dizendo. Uhum. E aí tem um agravante.
se esse par adulto que está casado, que não transa há um ano, se é uma pessoa traumatizada, se ela vem de um apego desorganizado, de uma família de maus tratos, de abuso, de negligência, ela tem uma percepção distorcida. Ué, mas e o sistema nervoso autônomo não capta? Capta. Porém, frente aos traumas vivenciados, o funcionamento desse sistema nervoso ele não é limpo. É como um filtro. Ele não é limpo. Então, essa pessoa, ela tem a tendência de se sentir em perigo constantemente. Né? Então, sei lá, você está saindo da padaria e um carro breca, você assusta demais. Tem pessoas que assustam, tem pessoas que não assustam. Você escuta um grito, você assusta. Por quê? Porque o teu sistema nervoso autônomo, ele ficou um registro nele desde lá de trás de perigo. Uhum. Então, às vezes, o par fala um pouquinho alto para chamar atenção e ele não está sendo agressivo, mas para aquela pessoa que está com o sistema nervoso ativado, para ela é sinal de perigo. Então, talvez o terapeuta de casal, fazendo essa leitura paralela, ajuda esse casal a identificar, porque se eles estão na terapia de casal, eles querem resolver, eles querem que dê certo. Eles estão ali com o propósito de permanecerem juntos, né? Então, talvez, que é o que você me trouxe para refletir, ajudando esse casal a pensar, a perceber, a ficar atento ao que acontece com o corpo, quais são as reações, o que me desestabiliza, que o termo que a gente usa é desregulado, o que me estabiliza, que o termo que a gente usa é regulação, né? Ajudá-los a identificar isso e eles se propondo a um ajudar o outro nisso, né? Os ativadores vão ficar menor. Hora que o ativador, os disparadores, os gatilhos ficam menores, o clima fica melhor. Hora que o clima fica melhor, o que o sistema nervoso autônomo entende? Eu estou em segurança, né? Ai, Não, é sempre assim. pois é muito brilho. Eu estou em segurança. Se eu estou em segurança, eu posso relaxar. Se eu posso relaxar, eu posso deixar meu parceiro se aproximar. Eu volto a ter desejo. Então, essa é a história de cada um por trás do casal que merece ser investigada. E que pode ser feito pelo olhar da teoria polivagal, considerando isso que eu te falei. Não, isso é muito, muito legal, interessante, importante, né? Porque pegando esse exemplo que você falou, né, do tom de voz, não é só, né, fazer um espelho, né, reproduzir o tom de voz do paciente, né, e dizer para ele, olha, fulano A, percebe que o seu tom de voz não é adequado, né? Porque o que é adequado para cada um? De repente, esse tom de voz é adequado para ele, ser humano A, mas para o outro ser humano B, chega de uma forma que ele sente algo que não é legal para o sistema dele. Ele sente perigo. Né? Ele não sabe direito o que é, mas ele fareja perigo. E Flávia, o tom de voz, ele não necessariamente tem que ser agressivo. Sim, Às exato. vezes tem um tom de voz cuidadoso, mais baixo, amoroso, e que para o outro dispara perigo. Possivelmente porque lembra uma mãe narcisista, possivelmente porque te leva à figura de um abusador na tua infância, que foi uma figura boa para você. E isso precisa ser descortinado. Por isso que eu falei para você dessa questão da adequação, né? Porque essa fala, né, polida, um tom de voz ok, não necessariamente é o adequado para a maneira como o outro sente e que está relacionado ao perigo da história de vida do outro. E vamos combinar,
né? O que menos se fala do casal é a história pregressa de perigos. Exato. Não se fala. Não Tá. se fala porque se espera que com esse vai ser diferente. Não se fala porque na nossa cultura idealiza-se que o outro não tem que ter uma história pregressa. Então, fica um véu de segredos. Hum. Só que o corpo sente. E aí vem uma outra questão, né? Que assim, quando a gente fala de padrão, né? Existe um padrão que se repete, né? Deste indivíduo A e deste indivíduo B, que se repete em outras relações, não só de namoro, de casamento, mas né, relação com o pai, relação com a mãe, relação com o chefe, relação com o amigo, relação com o vizinho, com o sócio. Então, existe também um padrão que foi construído e que se repete. E por que se repete? E aí, quando você fala, né, a gente não divide aquilo que é da nossa história de vida anterior a esta relação, né? Quando a gente para olhar isso, a gente vê inclusive uma repetição em relações afetivas sexuais anteriores, Sim. mas que aqui neste setting não é muito legal falar, né? Para isso. Nem sempre o casal está disponível para falar, né? Então, só voltando, né, à minha pergunta, como é que você enxerga essa questão do padrão, né, que se repete? Por que esse padrão se repete? E se é que se repete? Se repete, tá? Eu costumo dizer que o fruto não cai longe da árvore. Não cai. É. Né? Por que se repete? Porque você aprende a se relacionar com seus cuidadores. Então, se você tem figuras paternas e maternas seguras, contingentes, né? Afetivas, que validam o que essa criança está vivendo e sentindo, que coloca limite, que ajuda esse filho a se frustrar. Essa criança vai crescendo e ela vai identificar nas amizades, nos paqueras, num futuro relacionamento, vai fazer sentido para ela se aproximar desse padrão. Uhum. Se ela encontrar um abusador, um narcisista, uma figura agressiva, ela vai farejar que é estranho. Uhum. Não faz parte do circuito dela. Tá? Só que quem chega no consultório não são os padrões seguros. Sim. Os padrões seguros, eles vêm eventualmente, pontualmente, ficam pouco tempo. Por uma situação específica daquele momento. Uhum. Porque ele tem recurso interno. Então, quem chega até a gente são apegos ambivalentes, inseguros ambivalentes, inseguros evitativos e desorganizados. Por quê? Porque tiveram vivências de negligência na vida da primeira infância. Uhum. Cláudio, o que você está chamando de negligência? Negligência é qualquer coisa que esse pai e essa mãe, por serem ansiosos, por serem nervosos, por serem agressivos, por beberem, por trabalharem demais, não conseguiram ter a sensibilidade de sensação de perceber a real necessidade daquele filho. E eu não estou falando de oferecer tudo que o filho quer, Uhum. tá? Não estou falando disso. Eu estou falando do estado de presença. E eu também não estou falando que esse pai e essa mãe são figuras ruins. Uhum. Não são. E que não amam os filhos. Amam. Só que amam do jeito que aprenderam. E aí, eles amam do jeito que aprenderam e repassam do jeito que aprenderam. Então, esses filhos vão crescer amando desse jeito. Hora que vai para um processo terapêutico, né? Isso pode não, né? Tem essas mudanças. Só que são mudanças que elas são lentas, que seja num processo terapêutico individual ou que seja num processo terapêutico de casal. As mudanças são lentas e elas são ameaçadoras, porque se você vem de uma estrutura desorganizada,
de uma estrutura evitativa, ambivalente e uau, encontrei um cara bacana, encontrei uma mulher bacana, ela me traz segurança. O meu sistema nervoso autônomo vai sentir aquilo como um perigo, porque não faz parte do que eu reconheço. Tá estranho. Sabe aquela coisa assim, você deve ouvir isso no consultório, eu escuto. Ah, ele é bonzinho Sim. demais. Uhum. O cara é bonzinho demais porque o cara liga, o cara retorna a ligação e o cara passa para te pegar a hora que ele combinou. Não, gente, isso não é ser bonzinho demais. Isso é ser uma pessoa de um padrão seguro, Muito, afetivamente é muito seguro. comum aquela coisa assim, ah, é muito meloso. A pessoa é afetiva. Então, quando essa pessoa está falando é muito melosa, é porque no histórico dela, o afeto que ela recebeu não foi de presença. Então, o padrão se repete. Você falou uma coisa antes dessa pergunta que eu queria comentar, mas eu esqueci o que é, mas eu vou lembrar. Então, o padrão se repete, tá? Agora, conforme você está num processo terapêutico, seja individual ou seja de casal, e você vai cuidando dessas questões, né? Você começa a refletir, Uhum. você começa a sentir. Uhum. Nós vamos ajudar o teu sistema nervoso autônomo começar a baixar a guarda, trabalhando as partes internas, trabalhando o engajamento social da teoria polivagal, né? Então tá. Então, se o meu parceiro tá falando, olha, tá tudo bem, e ele tá bufando, o meu engajamento social do hemisfério direito capta. Então, vamos facilitar a vida, né, na terapia de casal. Então, assim, então tá, você percebeu que ele tá bufando e ele tá falando outra coisa, diga, olha, como é que eu posso confiar em você se você tá falando uma coisa e você tá bufando? Porque às vezes o outro não percebe. Ou às vezes o outro acha que o outro não percebe. Sim, sim. Né? Eu uso muito o termo vamos denunciar. O que é denunciar? Vamos falar. Vamos, deixa sair. Sim. E é interessante aqui, né, no processo de casal, porque eles acabam, em muitos momentos, né, em algumas sessões, reproduzindo um pouco da dinâmica lá de fora, aqui dentro, né? Tem, por isso que a gente consegue trabalhar, E né? aí a gente olha, né? Eu fico só olhando, né? Então, e aí, em alguns momentos até a gente percebe o olhar, né, do paciente pra gente. Eu não acredito que você falou isso, né? Porque Roberto. você acaba denunciando, né? Eu estou denunciando, inclusive na frente do parceiro ou da parceira, né? Então, E que eu penso que o nosso papel como terapeuta, se a gente considerar os conceitos da teoria polivagal, é deixá-los seguros de que essa denúncia tem um fim positivo. sim. É nomear aquilo que já acontece. Tá? Você não está nomeando uma coisa que eles não sentem. Você só está facilitando e nomeando. Uhum. Porque o espaço terapêutico, quando o terapeuta ele traz essa presença, esse estado de presença, de interesse pelo que está acontecendo, o paciente se sente seguro, entende? E ele se sente seguro, inclusive, de revelar coisas no corpo. Sim, com um choro, né? Quando ruboriza. Então, e aí, assim, a sensação que dá é que o paciente desmonta, né? Então, até eu anotei aqui para perguntar, né? E vem um pouco na sequência do que você está falando, que às vezes o paciente fala uma coisa, mas a postura dele diz outra, né? Então, como é que você enxerga isso? Como é que
a teoria polivagal conta isso? Ó, nós temos que considerar que a teoria polivagal ela tem 3 eixos, tá? O vago ventral, que é a sensação de bem-estar. O sistema simpático, que é essa agitação do luta e fuga, de energia, de ansiedade, de se defender. E o vago dorsal, que é uma paralisação, que eu não tenho energia para nada, eu não me importo com nada, eu tô depressivo, eu só quero deitar, eu dissocio, tá? Quando a gente pensa nesses 3 eixos e a pessoa tá falando uma coisa, mas ela tá sentindo outra, talvez a gente possa pensar que tem uma interface, tá? Porque os eixos, eles se comunicam, eles interligam. Tá. Assim, não necessariamente você tá num eixo só a todo momento. Tá. Então, você pode pensar que o sistema simpático tá falando, tá tudo bem, ou não, eu quero sim, ou olha, eu fiquei com muita raiva, ou não, eu não me importei. Só que o corpo tá falando outra. Tá. Então, tem um movimento mais depressivo, um movimento mais quieto, né? Ou uma outra interface, o vago ventral, que é o bem-estar. Então, tem uma fala assim: não, olha, a viagem foi uma delícia, a gente curtiu o hotel, tava super gostoso. Só que tem um movimento do simpático assim, ó, arrancando cabelo, roendo unha, estralando os dedos, tá? Então, a forma com que eu trabalho é denunciar isso. O que é denunciar? Você percebe que você está falando uma coisa, mas teu corpo está dizendo outra? E o corpo é o primeiro registro. Uhum. O corpo, ele esconde todas as nossas marcas. Se o corpo está reagindo, te mostrando uma coisa, vamos distanciar do que você está falando e vamos olhar o corpo. Não, ó, mas tá tudo bem, a gente fez todos os exercícios que você pediu da semana passada para cá. Tá? Só que a perninha tá assim. Tá? Só que tá assim, ó. Um tá ouvindo o outro assim, ó. Ai, tá tudo bem. Então, assim, o que o corpo tá mostrando? Ele tá mostrando um estado de bem-estar, de calma, de segurança, que é o vago ventral. Ele está mostrando um estado do sistema simpático, porque o vago ventral e o dorsal, ele é conduzido pelo parasimpático, pelo sistema nervoso parasimpático. E o simpático, tá? Que é o simpático mesmo, que é o luta e fuga. Então, assim, se eu tô irritadiça, se eu tô com falta de paciência, se eu não quero falar do assunto, mas você vê uma energia que é diferente do vago ventral, eu não quero falar do assunto, eu não me importo. Uhum. Então, qual é o estado que o corpo está mostrando que você tá? E aí, talvez você possa puxar pelas percepções dos estados e ajudá-los a pensar em que estado cada um está. E esses estados, eles foram acionados por qual disparador? Tá. Né? Porque nesses estados, você pode até fazer o desenho, né? Da escada autonômica, né? Que aqui é o ventral, que é o bem-estar. Aqui é o simpático, que é o luta e fuga, né? E aqui é o dorsal. De poder fazer a pergunta e fazer o exercício com eles, assim. Uhum. Sempre é importante terminar esse exercício no ventral, tá, Flávio? Você pode Tá. começar por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, mas terminar no bem-estar. Tá. Para regular mesmo. Uhum. Tá? Para trazer a regulação, para trazer a memória da regulação. E aí você vai. Então tá, quando ele faz isto, eu fico muito irritada. Quando ele não
presta atenção no que eu tô falando. Quando ele pega o celular enquanto a gente tá conversando. Quando ele dorme logo depois do sexo. Então, eu tô no estado simpático. Uhum. Aí eu canso, aí eu falo, ah, não vale a pena, não quero mais, eu viro de bunda. Você tá aqui, cansei. Uhum. E quando é bom? Nossa, quando a gente senta junto para assistir uma série, eu deito no colo dele. E aí você vai ajudando eles a pensar e a identificar. Então tá, então cheguei em casa, eu tô aqui, o que eu posso fazer por mim e pelo meu casal? Pra gente vir pra cá, porque também é um treino. Isso acontece espontaneamente, só que a partir do momento que eu começo a perceber meu corpo, Tá. né, eu posso promover alguns exercícios para me trazer. Que aí eu acho que aí é quando eu enxergo o diferencial, né? Porque quando você só treina, olha, o que vocês acham de vocês assistirem uma série juntos? Ou o que vocês acham de vocês compartilharem como foi o dia? Ou o que vocês acham? O que será que funciona para vocês, né? Quando você faz só esse treino, o casal chega aqui e fala assim: a gente até tenta, mas a gente não consegue. Sim, você sabe por quê? Por que você não consegue? Tá, mas por que você não consegue? De 0 a 10, o quanto você se esforçou, né? Ah, eu não sei, eu acho que eu me esforcei 10. Não, eu me esforcei 7. Mas eu não consigo. Por que você não consegue? Fecha os olhos um pouquinho, presta atenção no teu corpo. Ah, porque eu fico irritado, porque eu tenho raiva, porque eu tenho vontade de chorar, porque eu me sinto rejeitado, desqualificado, não validado, né? Então, eu acho incrível ter esse olhar. Exatamente. Porque Porque aí, se identificar isso, ele vai chegar aqui semanalmente dizendo: ah, essa semana a gente conseguiu. Ah, exatamente. E aí tem uma coisa assim, a hora que você descortina, você abre a cortina, eles começam a identificar, a falar, a compartilhar de um lugar que o parceiro não tem acesso. Cláudia, Aí tem a conexão. e é tão legal. Eu fico orgasmos. É tão legal porque você você construir com o casal este lugar de segurança, tá? E o casal, na sua individualidade e na relação, ter essa percepção e construir isso é muito legal. Sim, fundamental. Porque aí existe uma razão genuína para ficar. Uhum. Agora, eu ia te falar, né? Por que eles não ficam? E aí você deu vários exemplos, né? Tá irritado, tá chateado, tá com vontade de chorar. Isto significa que que o teu sistema nervoso autônomo tá Uhum. ativado. E Flávia, ninguém consegue estar no estado de presença se está desregulado. Então, é mais justo identificar que está desregulado, compartilhar e cuidar a partir do lugar do que está desregulado, para poder regular, Uhum. para poder subir a escadinha. Uhum. Né? Tá, aí me vem uma outra coisa aqui, né? É um grau de evolução gigantesco o casal ou o indivíduo poder tomar consciência que não está regulado e assumir isso perante o outro, né? Porque aí se coloca numa condição de vulnerabilidade, de fragilidade. Por quê? O que acontece aqui é, a maioria das vezes, pelo menos na minha prática, o casal se agride. Por que o casal se agride? Porque eles se sentem em perigo. Ó, E aí, para se a defender teoria polivagal,
Ela tem um eixo muito simples. Se sentir em segurança ou em perigo. E passa pelo engajamento social, que tem a ver com as feições, expressão, tom de voz, gesticulação. Tá? Então, por exemplo, você está conversando com alguém e esse alguém está assim, você vai até mudar teu tom de voz. Se você começa a falar com alguém e esse alguém está assim, você se sente mais segura para continuar falando, porque essa pessoa está interessada no que você está falando. Tá? Imagina isso numa dinâmica de casal. Que quando eles chegam para terapia de casal, eles já estão detonados há muito tempo. Sim. Né? E assim, eles vêm por N razões, que a princípio é permanecerem juntos, mas pode ser inclusive se separar. Né? Mas precisam desse espaço para isso. Então, na verdade, se você pensar que você está em perigo, e nós somos mamíferos, quando um animal está em perigo, o que ele faz? Ele foge. Ou ele entra no embate. Porque ele está se sentindo em perigo. Então, a questão é, vamos descortinar. Qual que é o perigo? Eu acho que ele não me ama. Ele me traiu. Ele é grosseiro comigo. Eu me sinto inferior a ele. Eu me sinto inferior a ele. Aí a gente volta lá na pergunta respondida agora há pouco. Vamos puxar o eixo? Vamos puxar o eixo e vamos ver o que você está reproduzindo aqui, o que você está projetando aqui. Ou o quanto esse camarada aqui se parece com algum cuidador da sua vida. Agora, você falou dos seres evoluídos, né? De assumirem, compartilharem. Nós não podemos ter a ideia da Poliana que nesse estado você vai ficar constantemente. Às vezes são minutos, às vezes são segundos. Quando o outro fala, você tem razão, ele está te entregando um monte de coisa. Agora, ele não tem que falar você tem razão toda vez. Mas eu quero que ele fale toda vez. Por quê? Qual que é a competição? Sim. Por que você não acreditou na primeira vez que ele falou? Porque ele falou, mas ele continua reagindo da mesma forma. Ok, então você não tem que acreditar mesmo. Ele falou, mas ele está agindo de outra forma. Opa, então dá para acreditar? Dá para se sentir mais segura? Né? Eu não atendo casal, mas eventualmente eu faço orientação de um paciente junto com a esposa ou com o marido. E aí eu faço algumas orientações, né? E assim, a fala recente de um casal que eu tô fazendo isso, que eu tô nessa proposta. Mas será que o que ela tá falando é verdadeiro? Ela tá falando, vamos aguardar se é verdadeiro. Mas será que é o que ela tá sentindo mesmo? Eu não sei se ela tá sentindo como você tá sentindo, mas ela tá disposta. E aí, conforme a gente foi trabalhando essas questões, até com este olhar, né, da teoria polivagal, ele foi se aproximando, ela foi deixando, e aí ele passa a se sentir mais seguro e ele continua se aproximando. E ela continua deixando. Então, você percebe que tem um movimento novo de cada um? Sim. É um novo encaixe, né? É um novo encaixe. Tem a paixão do início do relacionamento? Não. Mas dá vontade o tempo todo de aproximar? Às vezes não, às vezes você quer chegar e ficar no celular. Mas você tá numa proposta. Sim. Né? Do que vale a pena. E nós estamos numa era, né, que assim, as pessoas não têm se conectado. Então, eu tenho um paciente que mora fora do país, está a trabalho, e eu tenho trabalhado isso com ele dele engajado. Então, ele foi para academia. Estou super feliz, Cláudia. Baixei um aplicativo, eu me relaciono com as pessoas, todo mundo posta os treinos. Eu falei, E essa galera é da onde? Não, são meus amigos. Então, tá cada um num lugar do mundo. Aí eu falei, mas e lá na academia, vocês olham um pro outro? Não, cada um com seu fone, cada um com seu treino. Mas tá tudo bem. Então, assim, ele é dessa geração, ele tá na idade dos 30.
dos 28, ele é dessa geração. E a gente? O que aconteceu com a gente que a gente está fazendo a mesma coisa? Qual que é o perigo que está tendo da intimidade? Intimidade dá trabalho. Estar no estado de presença dá trabalho. Trabalho? Sim, porque toma tempo. É só você pegar, por exemplo, você com seu filho. Quando você está perceptiva do teu estado de presença com ele, você precisa de tempo. Tempo, energia, capricho. E quando tá sem energia, é poder dizer, ó, mamãe tá sem energia. Eu preciso de um tempinho para mim. Fui lá pro vago dorsal, eu tô comunicando. Então eu não preciso ficar aqui, ó, o tempo todo. Não. A questão é, vamos comunicar em que estado eu estou. E olha só, né? Pensando na dinâmica do casal, eu ser humano A, quando eu chego para encontrar o ser humano B, geralmente eu não falo, putz, hoje eu tô sem energia. Não, porque não pode. Isso, não A pode. gente acredita que não pode. Então vamos desconstruir isso. Pode. Pode e deve. Exato, porque eu geralmente eu não falo, estou sem energia. Então comece a falar. Sabe por Ou, quê? ou eu finjo que eu não estou vendo o outro, Pois ou, é. ou eu estou presente, eu me faço presente daquele jeito. Então, mas é um presente que não é presente. Sim. E aí, se esse outro, olha o perigo. Se esse outro tem um gatilho de se sentir invisível, e eu, hoje, nesse momento, eu tô muito cansada, eu tô sem energia. Eu não contei para ele, mas ele tem esse gatilho. Qual a chance dele achar que o problema é com ele? Era onde eu queria chegar. Pois é. E aí, se eu compartilho, o outro vai poder falar, ah, beleza, a gente não vai transar hoje, a gente não vai tomar um vinho, a gente não vai assistir uma série, mas a gente pode ficar deitado no sofá. Uhum. Ou a gente pode ficar quietinho lendo um livro. Uhum. Porque a terapia de casal mostra muito isso, né? Ai, porque ele não me dá atenção, ele não conversa comigo, quero ver uma série junto, ele dorme ou ela dorme. Tudo que eu proponho não tá bom, tudo mesmo. Não, algumas coisas ela aceita, algumas coisas ela não aceita, né? E aí, quando você vai mostrando essa dinâmica, não é sobre o outro, mas é sobre cada um nesta relação. Sim. E quando você faz isso, e esse cada um que está na relação pega a luz e para de projetar no outro e olha para si, a coisa tem a chance de começar a modificar. Uhum. Uhum. Que é assim, nossa, ela aceitou o que eu propus. Ela não aceitou isso, mas ela aceitou aquilo. Por que que só pode estar bom se ela aceitar tudo? Eu tô olhando para mim. Sim, sim. Olhando para mim, para as minhas necessidades, com base nos meus buracos, nas minhas carências, Sim. construídos na minha história. É que eu escolhi esse parceiro que complementou isso em silêncio por muito tempo. Não, Pensando na relação de conflito, tá, Flávia? Porque relações que fluem, relações seguras, esse casal ele é harmonioso. Dificilmente ele vai para terapia de casal. Uhum. Né? E se for, é pontual e eles não se agridem, eles só querem ter o entendimento do que está acontecendo. Uhum. E eu quero falar um outro tipo de agressão também, que é o silêncio, que é o afastamento. Isso é devastador. É como o abuso psicológico e o abuso físico e sexual. É, é a agressão velada. Isso
aciona no outro um senso de invisibilidade, um lugar de invisibilidade que é devastador. E aí esse outro, ele vai começar a se debater, porque aí o sistema simpático dele vai ficar ativado, ele vai começar a se debater, que é a hora que ele vai agredir. E a hora que ele cansar de agredir, e ele tentar de todas as formas de agredir, ele vai afastar. Ou melhor, se ele tiver na história de vida dele energia para agredir, ele vai agredir, senão de cara ele já vai afastar. Que é a história, uai, mas ele não se importa comigo, opa, haha, eu não vou sofrer. Uhum. Né? E aí vem um casal gelado dizendo que tá tudo bem, mas porque eles só não transam, mas eles também não brigam, não brigam e não se agridem. Até a página 2. Até a página 2. Porque aí você cria um ambiente seguro, você vai revelando, você vai descortinando, você vai. Eu acho que é alinhavando mesmo, né? Sim. E vai ajudando eles a colocar palavras no que o corpo está trazendo. E isso é muito comum, Cláudia, assim, na dinâmica, na queixa inicial, né? Então, pelo fato, né? Porque a terapia de casal é diferente da terapia sexual. Né? Mas como eu trabalho com as duas, às vezes o paciente confunde, né? Então, você atende casais? Atendo casais. E aí chega esse paciente para a terapia de casal e, mas na verdade a gente quer falar de sexo. Ok, o que vocês querem falar de sexo? Porque a gente não transa. E aí, assim, né? O que tem por trás de um casal que transa? Uma baixa de libido, uma insegurança, um histórico de abuso, uma falta de segurança, incompatibilidade, enfim. Mas pensando, né, no aparente, a gente não transa, vem muito isso que você falou, né? O que tem por trás. Então, essa fala, a gente não transa, mas a gente só. Mas que mais, né? A gente só não transa. Nossa relação é ótima. A gente viaja, a gente se dá bem, a gente se comunica bem. Olha, os dois profissionalmente estão ótimos, a gente ganha bem, a gente tem dinheiro para a gente fazer o que a gente tem vontade, mas não sei, o sexo não rola. Mas, Flávia, às vezes, né, tem a questão que eu acho que precisa considerar quando a gente fala de sexualidade, que todo encontro esporádico sexual, né? Tanto que vocês estudam isso, vocês falam disso, né? Que às vezes um casal numa transa única, sem afeto, tem mais prazer do que com afeto. Porque entra no universo da fantasia. Mas tem uma questão também de quando se inicia uma relação de performar. Fazer o que o outro espera que eu faça, mas na verdade não é o que eu sinto. Né? Quando se começa a investigar o porquê não se transa, às vezes um deles foi abusado sexualmente. Às vezes eles sentem prazer por práticas sexuais que não dá para, na cabeça deles, não dá para propor para uma mulher ou para um marido tão bom. E às vezes eles realmente se dão bem e só não transam. Às vezes o transar é tão ameaçador que o corpo, a hora que começa a transar, o corpo de um deles paralisa, mas ele não percebe, e o parceiro que cuida, que zela, percebe que paralisou e que vai fazer mal para ela ou para ele, e para, e aí se distancia e evita fazer de novo. Isso é muito comum em pacientes que sofreram traumas sexuais. Né? E tem uma coisa que, às vezes, a memória do trauma, a memória do abuso sofrido, ela vem muito depois. Né?
Então, eu tenho uma paciente que traz isso. O marido, depois de anos, revelou. Mas quando eu me aproximo de você, o teu olho arregala e você fica inteira dura. E ela disse, como assim? Eu não percebo. Gente, olha a, a profundidade disso. Sim. E aí, E se aí, esse cara é um bom parceiro e ele se importa com ela, ele, e somado ao gatilho de que o que eu tô fazendo para ela sentir isso, aham. ele não vai chegar perto mesmo. E aí tem um outro comportamento, né, que também eu já recebi aqui, que é assim, nossa, a gente tá bem, a gente conversa, a gente viaja, e aí, na hora do sexo, essa postura, puta saco, entende? Então, ao invés, tem esse parceiro que ele se distancia, né, porque ele tem essa sensação que mal que eu tô fazendo para minha parceria, E que né? possivelmente também tem as questões dele de sexo, que faz Isso, com que ele não exija. isso. Mas aí tem este outro perfil, este outro ser humano que vai falar: que saco, a gente faz tudo, a gente é ótimo, a gente é legal, a gente se dá bem. Aí na hora do sexo, cheio de dedos, tem falas desse tipo, né? Fica o tempo todo, como é que não dá, não dá, não é legal assim. E Então, mas essa fala, né? aí, Então, mas essa fala, apesar de parecer machista, né? Ela é uma fala que revela um descontentamento. Porque essa fala poderia ser da parceira. mas às vezes é. Isso, Quando a gente pensa numa relação heteroafetiva, às vezes é do homem e às vezes é da mulher. sim. Sim. Né? Então, assim, e é uma fala, se a gente pensar na teoria polivagal, que é o teu sistema simpático aparecendo, dizendo, puta que pariu, eu não quero isso. Uhum. Ó, lutando, eu tô lutando pelo que eu quero. Tá? Então, é o sistema simpático. Eu costumo dizer que quando você está no sistema simpático, você ainda tem energia para, entende? Porque quando você vai lá para o dorsal do não me importo, não faz diferença, não que não faça, porque tem um coração que bate, tá? Mas realmente não sente, realmente não tem desejo, realmente não quer, é porque já tentou de tudo no simpático e não foi Uhum. ouvido, não foi atendido, não foi acolhido, não teve uma resolução, né? E aí tem uma coisa que é importante dizer. Conforme você for trabalhando com o casal, para eles saírem do dorsal, tá? Com a ideia, a intenção de ir pro ventral, que é o bem-estar, vai ter que passar pelo simpático. Então tem o teu casal que agride, mas tem o casal que tá dizendo, tudo bem, tudo certo. Que é esse casal meio sem energia. Uhum. Então, é poder deixar claro para eles que a hora que começar a ter luta e fuga, é um bom resultado. Uhum. Que é uma fala que a gente tinha antes de ter acesso à teoria polivagal para os pais, né, de adolescente e de criança, que é assim, ó, não assuste seu filho piorar. Uhum. Ah, um paciente hoje me falou assim, que ele acha que ele está melhor, só que ele está discordando da esposa, né? Então ele está melhor. Ele tá Para ela, ele está pior. assim. Sim, não, ele está melhor. Porque esse cara guarda esse descontentamento há anos. Uhum. Então, isso numa terapia de casal precisa ser revelado, Sim. precisa ser denunciado.
Porque isso é saudável. Ah, mas é grito, é chateação. Ok, mas é vida real. É aprender a frustrar. É aprender a negociar. É suportar discordar. Né? Como que é? A meia laranja da minha laranja, ela não é simétrica. Não é simétrica. Ou se não é. Mas tem-se a fantasia de que é, mas não é. Né? E poder dizer que não é, e que a laranja permanece saborosa e que a laranja permanece gostosa, faz toda a diferença. Mas não é simétrico. Porque é uma Outra metade. angústia que eles trazem, né? Alguns trazem assim. Nossa, Flávia, mas não é possível que não tenha alguém que encaixa, né? Porque Então, quando... mas o que é o encaixe? Exato. Depende. O que é o encaixe para você? O que é o encaixe? Encaixe para cada um. É o que eu sempre trago. Porque quando vem essa intolerância, né? Essa frustração, esse desejo de ter algo diferente, né? Não é possível que eu não encontre, não é possível que não exista alguém que goste de transar como eu gosto. Não é possível que não exista essa pessoa, né? Alguém que se encaixa comigo. Você sabe que você falou isso e eu pensei numa imagem que é assim, né? Uma imagem bacana, que é assim, ó. O encaixe, né? Então tá. O encaixe é aqui, ó. Tá aqui. Encaixou, certo? Só que a hora que encaixou, tem essa parte e essa parte, correto? Encaixou. Aqui dentro acontece muita coisa. Então é uma falsa ideia de que o encaixe é resolutivo, Uhum. né? Porque aí vem uma outra fala que eu coloco para eles, né? Olha, talvez até encaixa. Talvez até encaixa hoje, mas amanhã não é garantia que vai encaixar. E aí tem uma fala que agora eu falo para todo mundo. A vida não é linear. A vida não é linear, né? Porque assim, tem essa ideia, assim, ai, ótimo, encaixou. Aí eles voltam na próxima semana, falam assim, a gente regrediu. Me conta, o que vocês regrediram? Né? Então, além de ter essa fantasia de encontrar um parceiro que encaixa... Não, e ficar encaixado constantemente, que é ficar no vago ventral para sempre. Essa O vida, estado de felicidade eterno. Não tem. exato. Não tem. E não é por inabilidade. Uhum. Não é a condição humana. E, Cláudia, é tão legal, né? Porque quando o paciente na terapia de casal, quando o casal entende isso, fica tão mais leve, entre aspas, suportar o outro ou acolher o outro. Porque quando eles entendem isso, eles baixam a guarda. Né? Porque existe um espaço em que eu estou ouvindo o que meu parceiro está falando, ele está ouvindo o que eu estou falando, nós vamos refletir com a mediação da terapeuta. Então, o estado de perigo, ele começa a fazer assim, ó, entendeu? Eu costumo dizer que tá assim, e começa assim, ó. Não vai baixar tudo de uma vez. E, eventualmente, vai subir de novo. Mas ok, vai começar a baixar de novo. Né? Essa palavra de que a vida não é linear, né? Eu tenho outra frase, eu uso assim, eu uso duas. Como é que é? A vida é assim. Deixa eu te contar. A vida é assim. E qual que é a outra que eu uso? Esqueci. Eu vou lembrar já já. Você falou dessa sistema que está assim, eu uso com eles aqui a palavra inflamável. É. Olha aqui, olha vocês, essa relação está muito inflamada. Aí depois passa um mês, passa dois. Percebem como vocês estão menos inflamados?
Mas, quando a gente não está tão inflamado, mas a gente come muito açúcar, ou a gente toma um vinho demais, ou a gente come alguma coisa que não, a gente inflama de novo. Então, o fato de hoje não estar mais tão inflamado não significa que amanhã a gente não possa dar uma inflamadinha, mas a gente já sabe o caminho para desinflamar. Exatamente. E a gente já sabe, antes de saber o caminho, a gente já sabe fazer a leitura do, putz, estou inflamado. E aí a gente já sabe o caminho e os recursos para desinflamar. Porque também faz parte aqui, né, com ele, construir recursos para desinflamar. Sim, e saber que está inflamado é também aguardar o tempo da desinflamação, né? Não é errado, não é ruim, não é traição. Não é regredir. Faz parte, não é regredir, né? Faz parte. Sim. Sim. Muito, muito, muitas reflexões. Mas aí eu fiquei pensando em uma outra coisa. Por mais que tenha, por mais que o terapeuta, né, tenha clareza, consciência, propriedade, postura, para quando, pelo menos essa é a minha fala, né, para quando eu recebo um casal, que terapia de casal não é necessariamente a manter o casal junto. Eu falo desse jeito, olha, a expectativa de vocês aqui, né, depois que eles contam as expectativas, eu não é segurar casamento de ninguém, bem permanecer na união, mas também alguns processos de terapia de casal podem proporcionar uma separação respeitosa, equilibrada, né, medida do possível. Mas sempre tem aquela fala assim, né? Ah, mas esse processo não foi, esse caso foi um caso de sucesso, porque separou. Ou esse caso não foi um caso de sucesso porque eles não deram conta de se autorregular, permanecerem juntos. E não, né? O que você pensa sobre isso? O que é sucesso e o que é não sucesso. Uhum. Eu entendo que é muito parecido com o que é certo e errado, o que é bom e ruim. É para cada um. Né? Se numa relação terapêutica, que seja individual ou de casal, esse casal decide pela separação e ficam melhores com a separação, com certeza é um caso de sucesso. Com certeza. Porque está sendo bom. Uhum. Né? Não, eu não fiquei melhor. O que significa não ficar melhor? Ah, eu fazia tudo com ele, agora ele se foi. Sim, ele foi cuidar da vida dele, ele se foi. Eu fiquei, então eu vou ter que olhar para mim. A hora que eu olho para mim, o percurso vai ser mais longo, não vai ser 1, 2, 3 meses. O percurso vai ser de anos. Para mim também é um caso de sucesso. E Até, caso de sucesso não significa que não doa. uhum. Até porque uma separação pode provocar no sistema nervoso de um determinado indivíduo, né, sensações De ameaça. que não são agradáveis, que vêm de uma construção de uma vida inteira. Então, assim, se a gente olhar só para o rótulo, casada, divorciada, com filhos, sem filhos, magra, obesa, sei lá, doença autoimune, sem doença autoimune. Se a gente for olhar para os rótulos, a gente perde toda a riqueza dessa conversa. Uhum. Nós temos que ir além dos rótulos.
Até porque os rótulos é um julgamento, né? Um julgamento. Que enquadra, né? E Flávia, assim, não sei você, mas na minha prática clínica, na minha prática de vida, eu não conheço ninguém que decidiu se separar de uma relação que de alguma forma não estava boa, que não ficou melhor. Ai, mas abriu a minha história. Ok, vamos olhar? Você tem força, energia para olhar? Não, eu não tenho energia, mas tudo bem, eu fico aqui. Ok, eu vou ficar com você lá no vago dorsal sem energia. Vamos descobrir uma forma? Porque você está viva. Essa separação, esse abandono, essa dilaceração que você está sentindo, vem da onde? Então, cara, é um caso de sucesso. Uhum. Agora, nossa, de lá para cá, a pessoa começou a se drogar, começou a beber, começou a comer demais. Ela fez isso na vida adulta, com 30, com 40, com 50, porque disparou uma história dela que ela não teve a amorosidade com ela de cuidar, que é uma pena. Que é uma pena, né? Insucesso? Sei. Uhum. Às vezes eu tenho pacientes que vão embora e voltam depois de muito tempo. E voltam com uma doença adquirida, Uhum. né? Eu tenho pacientes que ficam 2, 3 sessões e se separam. Nossa, Cláudia, terapia jato? Gente, essa pessoa veio decidida. Não fui eu. Não A fui eu, pessoa exatamente. veio decidida. E vamos combinar, né? As pessoas só fazem o que elas querem. Nós somos um regulador. Sim. As pessoas, elas decidem por elas. Inclusive nós. Uhum. Então é isso que eu acho de caso de sucesso e de não sucesso, sabe? Sim. Parece, né, mais fácil você ir para o uso da bebida, você ir para o uso do cartão de crédito, né? Mas a conta chega, entende? A conta chega. Que são as anestesias, né? Que as pessoas vão. Que é o vago dorsal. É o vago dorsal. Porque, assim, é tão insustentável essa separação, porque me remete lá atrás, quando meus pais se separaram, é tão insustentável que eu não quero mexer nisso. E aí eu começo a me anestesiar, que seja com doce, com açúcar, começo a me inflamar. E não só isso, né? Claro, assim, não só isso no sentido de pouco, mas é, você está falando de anestesias isoladas, né? Muitas vezes a gente busca anestesias com o par. Então, assim, é a viagem A, e aí a gente não olha para o cérebro. B, e aí a gente não olha para aquele projeto de vida. E a viagem C, e aí a gente não olha para o que grita. E aí é o carro, e vamos trocar. Aí é, a casa, reforma, né? Então a gente vai também se anestesiando de coisas que aparentemente são consideradas boas. Sim. E Flávia, tudo isso é muito ameaçador, né? Porque um casal que chega, porque não transa faz um ano, mas viaja, sai para jantar, recebe amigos em casa, troca de carro todo ano, né? Ouvir do terapeuta o que está por trás de tanto anestesiamento, eles têm que ter muita coragem. Uhum. Eles têm que estar muito dispostos. Senão eles vão falar assim, Fia, tchau, Exatamente. entendeu? Só que, o que vai acontecer? A dor permanece, a enxaqueca permanece, as doenças autoimunes estão aí. É porque e aí a gente está falando tanto de sexo, né? Sexualidade, porque de fato é muito, muito, muito frequente, né? É uma queixa que
Sempre aparece. E quando você fala, a gente trata, terapeuta, pergunta, vamos olhar o que tem por trás disso, né? E aquele casal, mas quem pergunta sou eu, não é você o que tem por trás disso, né? E quando ele topa ficar e ver o que tem por trás disso, porque vai doer, ele vai entender que a vida não tá pra buraco. Que a Só que precisa de coragem. Sim. Geralmente é quando todas as alternativas já acabaram. Quando tem uma dor imensa, que pode ser inclusive, sei lá, uma doença autoimune. Entende? Pode ser. Porque, Flávia, quando você vai investigar, né, um casal que, sei lá, tem pouca coisa em comum e que estão na terapia de casal, esse casal já sabia quando ficou junto que tinha pouca coisa em comum. Que é diferente do casal que tem um monte de coisa em comum e vai se perdendo. Né? Sim. Então aí entra uma outra coisa, a gente sempre sabe. Não por aqui. Por aqui. Pela sensação, a gente sempre sabe. Mas aí a gente vai repetindo, porque é conhecido. E aí a gente segue o ciclo. Então é um desafio. É um desafio. E o que é conhecido é confortável. Não sei se é confortável, aparentemente confortável. Você está sentada num sofá que tem um buraco, mas ele fez o molde da sua bunda. Então parece confortável. Aquela história da dor que eu já conheço. Mas aí eu fico me alcoolizando o final de semana inteiro. Aí eu vou andar de bike, porque é o atletismo da bike também, né? Aí eu vou trabalhar. E assim, todos sobreviventes. Então, a gente tem que ser muito cuidadoso como terapeuta de ir desmontando isso. Né? Eu tenho alguns pacientes que vivem em relações muito abusivas e recebem muito pouco, né? Então, comigo já faz um tempo. E aí eles dizem assim, e é verdade que eles dizem assim, eu tô muito melhor do que eu sempre estive, mas eu não consigo sair dessa relação. Eu não vou dizer que eles nunca vão sair da relação, porque eu ando me surpreendendo na vida, porque a gente nunca sabe de nada. Essa é uma frase minha, a gente nunca sabe de nada. Então, como a gente nunca sabe de nada, pode ser que em algum momento rompa. Mas para eles, essa nunca é uma possibilidade. Então, eles vão melhorando naquilo dentro do processo deles. E aí nós também temos que baixar nossa expectativa. Né? E isso do casal também. Contemplou? Muito, muito, muito mesmo. Foi um desafio, né? Porque eu não atendo casal e aí a gente construiu isso juntas. Muito, mas contemplou muito. Porque um casal é formado por duas pessoas com histórias anteriores a este casal. Entendeu? E na conexão, o teu hemisfério direito capta o que acontece no hemisfério direito do outro e as reações que acontecem por aí. Então, Negué, gente, é o seguinte, não adianta esconder. Não adianta achar que esconde. Não esconde, o corpo sente. Né? E aí reage. Seja na briga, na agressão, no isolamento, no distanciamento, no congelamento, nos gastos, nas viagens.